Hello, amazing student! Seja muito bem-vindo para mais uma aula de inglês aqui no nosso canal. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Teacher Ana Sonoda, fundadora do ICM, Inglês como Meta, um curso intensivo de inglês para adultos sem tempo a perder. Antes de começar a nossa prática de hoje, eu vou te passar os 4 passos iniciais do nosso roteiro de estudos de inglês. Primeiro passo: papel e caneta na mão. E você também pode acompanhar a aula tomando um bom café, água, chá, algo que você realmente aprecie, para tornar esse momento de estudos ainda mais prazeroso. Passo 2: preste atenção em cada detalhe da aula. Você também pode pausar o vídeo se achar necessário. Passo 3: repita em voz alta, mesmo sem ter certeza. O objetivo é praticar para valer. Repita até se sentir confiante com a sua pronúncia. Passo 4: elimine as distrações. Esse é o seu momento de ativar o seu inglês. Faça cada minuto valer a pena. E eu não posso deixar de te lembrar de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para ser notificado assim que tiver mais aulas e mais práticas como essa. Você recebe tudo em primeira mão. E já deixe também o seu like. Assim você apoia o meu trabalho e me ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse para você. Você também pode me seguir nas outras redes sociais e acompanhar meu trabalho de perto e ativar o seu inglês todos os dias comigo. Agora sim, ready to start! Bom, o tema da nossa aula de hoje são as datas. Datas em inglês. O que você realmente precisa saber. Então, a primeira pergunta que eu coloquei aqui é uma pergunta muito importante que você precisa conhecer, que é What day is it? What day is it? What day is it? Que dia é hoje? Mas a gente não para por aí. Eu preciso te contar que existe uma pequena diferença entre o inglês americano e o britânico na hora de falar as datas. Os formatos e a ordem das datas mudam um pouquinho. Olha só, as datas no inglês americano ficam assim. A gente coloca primeiro o mês, depois o dia e em seguida o ano, sempre ali com uma vírgula para separar o ano, ok? Então fica primeiro mês, dia e ano, né? Como é que a gente fala isso? Se você ficou curioso para saber como é que fica a pronúncia disso, a gente vai um pouco mais a fundo, mas eu já vou te dizer como é que fica. Então fica assim, ó, March 15th, 1982. March 15th, 1982. Great job. Você pode sempre repetir, ok? O inglês americano aqui, mais um exemplo, olha só. Como é que ficaria essa data, então? Então, primeiro mês, October, 6th, 1981, 1981. October 6th, 1981. E não se preocupe, a gente vai treinar a pronúncia dos meses, dos dias e dos anos separadamente também, mas já pegue então essa dica que no inglês americano a gente vai falar sempre o mês primeiro. Já no inglês britânico, fica mais próximo do português, de como a gente usa no português, porque eles falam dia, mês e ano, assim como nós, na mesma ordem, né? Então, como é que se escreve por extenso? Olha só. Coloca o dia assim, com esse símbolo aqui do lado, que eu já vou te explicar, né? O que significa o mês e o ano, ok? Então, como é que ficaria, como é que a gente falaria essa data em inglês? The 15th of March, 1982. The 15th of March, 1982. Very good. Então, pode ser que você se pergunte, mas qual que eu vou utilizar, o americano ou o britânico? É uma questão de preferência, ok? Eu utilizo o americano. Eu me adaptei a falar, falo com mais naturalidade o inglês americano, então eu uso esse formato. Mas não tem problema nenhum se você optar pelo britânico, ok? O importante, o mais importante é você conhecer essa diferença e estar preparado para entender ambos, né? Utilizando aí os dois formatos, ok? Mais um exemplo aí utilizando o inglês britânico, essa data, olha só como é que a gente falaria, lembrando que segue o mesmo formato do brasileiro, né, que a gente usa no Brasil, dia, mês e ano, então fica assim, ó, dia, mês e ano. Aqui faltou uma vírgula, acabei de ver que aqui, né, faltou uma vírgulazinha, vou incluir, pronto. Então, como que a gente fala essa data aqui, ó, né, no inglês britânico, ficaria assim, The 6th of October, 1981. A minha pronúncia mais próxima do inglês americano,
ok? Se você quiser ouvir essa pronúncia mais britânica, de forma mais britânica, tem como fazer isso. Existem alguns leitores online gratuitos na internet, eu posso deixar até na descrição desse vídeo, você pode colocar lá, coloca a data, né? E ele vai dizer para você se escolhe pronúncia americana ou britânica para você treinar melhor os seus ouvidos, ok? O intuito aqui é te fazer entender a diferença entre um e outro e praticar com meses, com os dias em English e também com os anos, para que fique na ponta da língua, que você entenda as datas e também saiba falar as datas em inglês. Agora vamos falar um pouquinho sobre a representação do mês nas datas em inglês. É muito importante que você saiba que em inglês os meses são sempre escritos com letra maiúscula. E não importa se é começo de frase ou se o mês está no meio da frase, a gente sempre vai representá-los com letra maiúscula, ok? E como é que a gente pronuncia e como é que a gente escreve os meses do ano em inglês? É exatamente o que a gente vai treinar agora. Eu vou utilizar um recurso gratuito que a gente tem disponível, que é o Google Tradutor. Essa é, inclusive, uma das técnicas que eu ensino para os meus alunos do intensivo, do ICM, que é ouvir a pronúncia no Google Tradutor de palavras e frases e reproduzir. A gente vai fazer isso mês a mês, ouvindo e logo em seguida repetindo a pronúncia do Google Tradutor, para deixar a nossa pronúncia impecável. Vamos lá! January, 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 February, 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 March, 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 April, 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 May, 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 June, 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 July, 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 August, 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 September, 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 October, 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 November, 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 December, 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 December. Great job! Repetiu comigo? Falando sobre datas em inglês, você precisa saber os ordinal numbers, os números ordinais, como é que eles ficam em inglês. Primeiro, o que são números ordinais? Não seriam os nossos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Em inglês, eles usam os números ordinais para falar as datas. Então, é importante que você os conheça, ok? Hoje a gente vai aprender do 1, né, do primeiro até o 31º, que são todas as possibilidades que você teria aí para falar sobre datas, né, do dia 1º do mês até o dia 31º do mês, ok? Então vamos lá, vamos treinar com cada um deles. Eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou colocar para você ouvir o áudio e a gente vai repetindo. Dessa vez, vou repetir uma vez, ok? Se você precisar, você pode voltar um pouquinho o vídeo e repetir novamente quantas vezes você precisar para deixar na ponta da língua. Alright? Let's go. first, First, second, second, third, third, fourth, fourth, fifth, fifth, sixth, sixth, seventh, seventh, eighth, eighth, ninth, ninth, 10th, 10th, 11th, 11th, 12th, 12th, 13th, 13th, 14th, 14th, 15th, 15th, 16th, 16th, 17th, 17th, 18th, 18th, 19th, 19th, 20th, 20th, 21st, 21st, 22nd, 22nd, 23rd, 23rd, 24th, 24th, 25th, 25th, 26th, 26th, 27th, 27th, 28th, 28th, 29th, 29th, 30th, 30th, 31st. 31st. Vamos repetir mais uma vez juntos? Vou colocar em uma velocidade um pouco mais lenta, ok? First, First, second, second, third, third, fourth, fourth, fifth, fifth, sixth, sixth, seventh, seventh,
8th, 8th, 9th, 9th, 10th, 10th, 11th, 11th, 12th, 12th, 13th, 13th, 14th, 14th, 15th, 15th, 16th, 16th, 17th, 17th, 18th, 18th, 19th, 19th, 20th, 20th, 21st, 21st, 22nd, 22nd, 23rd, 23rd, 24th, 24th, 25th, 25th, 26th, 26th, 27th, 27th, 28th, 28th, 29th, 29th, 30th, 30th, 31st. 31st. Agora você vai entender como representar o ano nas datas. Não há diferença na representação gráfica, né, de como você posiciona ali o ano sempre fica ali por último, ok? A gente só tem uma diferença na hora de falar. Como que a gente fala, né, os anos em inglês? Como é que eles fazem aí para deixar um pouco mais simples? Então, ó, vamos pegar aqui o primeiro exemplo, né, dessa data. Então, como é que ficaria isso aqui em inglês? Olha só, a posição e como falar, né? Então, December the 17th, 1944. Opa, mas o que aconteceu? Por que é 1944? Por que é 1944, né? Para ficar mais fácil na hora de falar, você vai dividir o ano ali no meio, ó. Você vai falar primeiro a primeira dezena e depois a segunda, ok? Olha só como é que ficaria isso aqui, essa mesma data no inglês britânico, ó. A posição, né, do dia vem para frente, né? O dia vem para frente, ó. Então fica assim, ó. Dia, mês e ano. E como é que se fala? The 17th of December, 1944. Okay? O ano é do mesmo jeito, não muda, tá bom? Fala do mesmo jeito, tanto no inglês britânico quanto no americano. E agora a gente vai ver mais alguns exemplos de como nós dizemos os anos em inglês, para você também praticar junto comigo e deixar aí na ponta da língua, alright? 1998, 1998. 1876, 1876. 1500, 1500. 1500. Viu que diferente como é que falado aí? 1500, olha só. 1500, 1500. Então, different, right? Mas eles acham mais fácil falar, então, esse 15 e depois como se fosse 100, né? Uma centena ali do lado. Olha só que interessante. 1500, 1500. 1000, 1000. 1000. 1005, 1005. 1005. 2000, 2000. 2000. 2009, 2009. 2009. 2017, 2017. 2017. 1903, 1903. 1903. 1903. O que aconteceu aqui então, né? Quando a gente vai falar dos anos 2000, a gente vai falar 2000, tranquilo. 2000, 2000. E 2009, você tem duas opções. Você pode falar 2009, 2009, ou você pode colocar ali um and, tá bom? 2009, 2009. Por isso que ele tá aí com, né, os parênteses. E 2017, como é que a gente fala 2017, então? 2017, 2017, alright? Mesma coisa, a gente dividiu ali. Como é que eu vou falar o ano que a gente tá? 2022. Eu posso falar, então, 2022, 2022. Ou existe também a possibilidade de falar 2022, 2022. 2022, ok? Então, se você preferir falar assim, também pode. 2023, 2023. 2023, 2020, 2020, 2020. Alright? Também tá certo. E ali no 1903, achei interessante, coloquei esse exemplo para você também, porque quando a gente tem esse zerinho aí, é muito comum eles falarem oh, que equivale a um zero, ok? Para mostrar que tem um zero ali. Então ficou assim, 1903. Se fosse 1905, 1905. 1906, 1906, alright? Já salva aí, porque é bem comum eles falarem assim também. Agora vamos para a parte mais esperada, para você ativar realmente o seu inglês, falando frases, respondendo e fazendo perguntas em inglês de forma bem
fluent, ok? Porque é isso que a gente quer, né? Então, como perguntar a data em inglês e responder também. Eu vou até incluir aqui, ó. Como perguntar e responder a data em inglês. Então, vamos lá. A primeira pergunta que você precisa deixar na ponta da língua é essa daqui, ó. What day is today? What day is today? Que dia é hoje? Que dia é hoje, né? Para responder, today is October 6th, 2018. Today is October 6th, 2018. Então, hoje é dia 6 de outubro de 2018. Vou dizer um exemplo, né? Outro jeito de perguntar a data, olha só. What's the date today? What's the date today? Ok? Então, que dia? Qual que é a data de hoje, né? Que dia é hoje? Today is October 6th, 2018. Hoje é dia 6 de outubro de 2018. Today is October 6th, 2018, or 2018. É uma possibilidade. Próxima pergunta. What day is your birthday? What day is your birthday? Esse what day is your birthday seria equivalente a um que dia é seu aniversário. Você também poderia perguntar assim, ó. When is your birthday? A pessoa vai te responder com a data de aniversário dela. Ah, é 23 de março. Provavelmente ela não vai falar o ano, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não, talvez. Se a pessoa não gostar muito de falar a idade, né? Então, uma outra possibilidade, tá bom? De perguntar. What day is your birthday? Qual é o dia do seu aniversário? Ou também pode falar, when is your birthday? A pessoa vai te responder também, ok? It's on March 15th. It's on March 15th. Quando a gente vai responder a data, é muito importante quando a gente vai falar a data completa, né, com o dia, a data com o dia, né, o mês, o dia, o ano, se você quiser, você sempre usa a preposition on, ok? É assim que a gente aprende preposições em inglês, inclusive. Com situações, por exemplo, nessa situação, falando a data completa, é o on que a gente usa. Se a gente estivesse falando só o mês, eu nasci em março. In March. Só o mês, né? In. Agora, nesse caso, como a gente tá falando a data completa, a gente usa on. On March 15th. It's on March 15th. A frase completa, né? Que dia é seu aniversário? É dia 15 de março. No meu caso, é dia 27 de março. Olha só que legal. Então, ficaria It's on March 27th. It's on March 27th. Alright? Agora, a próxima pergunta, a mesma coisa. What date is your birthday? What date is your birthday? Qual é a data, né, do seu aniversário? Ou que dia é o seu aniversário? Mesma coisa. It's on March 15th. It's on March 15th. Espero muito que você tenha gostado da nossa aula de hoje, da nossa prática. Deixa aqui nos comentários desse vídeo, what day is your birthday? Para mim, que eu vou adorar saber qual é o dia do seu aniversário. E aproveita e transcreve ele assim, in English, pra gente praticar, alright? E se você ativou seu inglês hoje comigo, não esquece de deixar o seu like e me seguir para mais aulas de inglês e muito mais prática. Me segue lá também no Instagram, eu tenho certeza que a gente vai ativar muito o seu inglês. E em breve, quem sabe, você pode se tornar meu aluno e fazer parte do ICM, um curso de inglês completo do zero à independência no inglês. I'll see you soon. Bye bye!